Sejam todos bem-vindos a mais um Trocando Ideias, nosso episódio 35º, 35º. Vamos Professor que vamos. Luizinho, Marcos Qual a nossa Dias. meta, hein, esse ano aí? Será que a gente chega ao 100º nesse ano? Será que a gente Acho chega? que sim. Nessa tocada aqui, você estamos precisa no- viajar umas 3 vezes para a gente poder gravar uns 5, assim, rapidão. Entendi, né? É. E sempre trazer pessoas especiais, né? Sempre, amor. Isso aí é pré-requisito aqui do podcast. Né? E antes de apresentar nosso convidado mais que especial, que já conquistou a gente nos bastidores, né? Hoje. E eu vou falar, o perfume dos homens aqui é brincadeira, viu? É brincadeira. Perfume árabe, viu? É mesmo? Perfume é que vocês não sentiram, mas quem sabe um dia a tecnologia vai chegar, poder sentir, né? Eu só uso avanço, né? Só avanço? Você é da época do avanço? Não, tá brincando. Então tá bom. Vamos lá. Já usei bastante. Começa pelo estúdio. Podcast. Vamos falar aqui então do nosso Ecos Studio aqui dentro da Unip, do Polo Taboão, onde você quiser tirar seu projeto do papel, né, quiser produzir seu podcast, videocast, webinário, videoaula, tudo que você pensa em termos de audiovisual, pode contar conosco aqui através do nosso WhatsApp. Está aqui, a arte está no GC, né, Gui? É desse lado. E o nosso WhatsApp é o seguinte, 11 91972 8716, 91972 8716. Você pode também acessar o nosso site, Ecos Studio, é com CHOS, tá? Ecos, é aquela música famosa do Pink Floyd, né? Foi baseado, inclusive, o que levou a gente a criar esse nome aqui. ecostudio.com.br, mas tá aí, tá tudo na sua tela, você que quiser tirar o seu projeto do papel, né, e alcançar um outro nível, a gente dá um atendimento personalizado para você, desde a concepção do roteiro, criação do logotipo, enfim, tem o nosso querido guia que te dá todo o suporte técnico na hora de você produzir o seu material. Tem um preço especial para quem falar que assistiu Trocando Ideias? Bom, a gente falou, né, que já passou, infelizmente, a Semana do Consumidor, mas a gente vai fazer uma promoção estendendo a Semana do Consumidor para o mês de março. Falando que você assistiu esse episódio especificamente, não vou falar agora, eu não vou dar spoiler do nosso convidado, mas né, nesse episódio você vai ter um desconto especial de 20%. E olha que 20% em cima do pacote faz toda a diferença. Faz a diferença. Ó, não vai perder a oportunidade. Beleza? E onde está sediado o Estúdio Ecos? Unip, Polo Taboão. E se você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação realmente dentro de uma universidade que realmente de tradição é aqui. Fala com a Cristina, que assistiu o nosso programa Trocando Ideias, professor Luizinho e Marcos Dias. Isso. E vai ter um desconto super especial. O seu futuro depende das escolhas que você faz no presente. É agora. Tenho certeza que você quer realmente crescer na vida e conquistar os seus sonhos. Agora, se você quiser falar pelo WhatsApp, qual é o número de contato? DDD 11 9 16 42 70 74. Ou pelo fixo 50 26 6206. Fala com a Cristina, que se assistiu o nosso programa Trocando Ideias, que você vai ter um atendimento especial e um super desconto. E falando em parceiros, vamos lá? Bom, sem, né, contar que você vai fazer a sua primeira mensalidade, vai ser R$ bem 99 reais. É menos que um cafezinho por dia. R$ 99. Aliás, né, café. Né? Nem vamos falar nesse aspecto, né? Dá tempo de entrar nessa próxima turma agora de abril, hein? De abril, então tá direitinho, dá para entrar. Vamos lá falar do HelpCell. Grande abraço pro Robson, né? Nosso parceiro também. Doutora Flávia também. Doutora Flávia, não esquecer da doutora Flávia. Primeira dama lá. Primeira dama, né? Acabaram de inaugurar recentemente mais uma loja deles, né? Exato, muito sucesso para vocês aí. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado, né? Então é HelpCell, né? Tela quebrada, bateria ruim, HelpCell resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. E é verdade, gente. Hoje a gente não fica mais sem celular, todo mundo precisa ter, né? Instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho, né? Anote o WhatsApp, DDD 11 937 34 9952. Repetindo, 937 34 9952. Seu celular novo sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. HelpCell, chama que resolve. E resolve, não é isso aí, meu querido? É isso aí, assistência técnica no mesmo dia, para você, dependendo do serviço, obviamente, né? Mas você vai ter assistência técnica no mesmo dia, que é aliviar a barra aqui na hora de você ficar sem celular, principalmente quem é bitolado, né, viciado nas mídias sociais, mas principalmente o seu instrumento de trabalho. Vamos falar do primeiro, né, o sonho da casa própria. Você tem que ter uma pessoa realmente que vai dar uma consultoria para você. E a gente tem essa indicação aqui através da P4 Negócios Imobiliários. Afinal de contas, você realiza o seu sonho do imóvel perfeito na P4. Compra, venda, aluguel, com segurança. E olha, tem imóveis residenciais, comerciais, para todos os estilos e o melhor, né? Para todos os bolsos. Atendimento personalizado por especialistas, é o que a gente gosta de falar aqui. Não basta você consumir um produto, um serviço, você não tem atendimento à altura. E na P4 assim. Anota aí o WhatsApp deles, 95743 137511, 95743 1375, está aí na sua telinha também, todo GC.
P4 Negócios Imobiliários, imóvel certo na hora certa para você. Quem mais temos aqui? Adler? Adler. Fala eu também? Pode falar, depois eu vou pro outro. Tá bom, tá abusando aqui. Hoje eu tô na gentileza com você. Exato. Ó, já tá dando spoiler aqui. Vamos falar então do pessoal da Adler Consultoria, soluções contábeis que impulsionam de fato o seu negócio. Assessoria contábil simplificando a gestão financeira da sua empresa. Consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresa, deixando toda a burocracia com o pessoal da Adler. Anota aí o WhatsApp deles, 3682-4243, 3682-4243, ou então pelo site adlercc.com.br. Adler Consultoria, parceiros de sucesso financeiro para você. Chegamos na Ótica Visão. Grande abraço pro Marcelo. Ó, fala que você assistiu o nosso Trocando Ideias aqui. Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo, né? Ótica Visão, você encontra lentes de qualidade para todas as necessidades, armações modernas e confortáveis. É verdade, que nem a minha aqui, eu preciso ter mesmo. Atendimento personalizado e exame de vista no local. Faz o exame, já sai com óculos na hora, isso é maravilhoso, né? Ganha tempo, né? Cuida da sua visão com quem entende o assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 94087-5858, 94087-5858, ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, 2019, Itabuna da Serra. Ali, ao lado, né, do Correio. Agência dos Correios, em frente à agência do Itaú. No Parque Pinheiros, aqui isso pertinho aí. Também. Fala com o Marcelo que você vai ter um desconto super especial. Tenho certeza. Ótica Visão, mais do que um óculos, mais uma nova perspectiva de visão. É, o que a gente fala, né? Além de tudo, ele dá um exame completinho para você de optometria, né? A gente foi lá, né? A gente fala porque a gente consome todo o produto e serviço que a gente oferece aqui. Exatamente. E ele te dá uma aula realmente. Eu precisava de um óculos para perto, como vocês podem observar, e ele falou, olha, nada de óculos multifocal, para longe, para perto, não. Vai ter o que você precisa de fato. E olha, um preço bacana, atendimento personalizado, ele te dá uma aula e você vai sair super satisfeito de lá. Vamos falar para finalizar aqui, antes das honras, né? Nosso convidado, Eletrificar Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos de Manutenção Limitada. Sua casa elétrica de confiança, Eletrificar. Lá você encontra materiais elétricos de qualidade para instalações seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia o que é melhor, em grande variedade. Tudo isso com atendimento personalizado, que a gente já falou, preços competitivos e, é claro, com produtos das melhores marcas. Ligue já, 4557-2201, 4557-2201, ou vá pessoalmente tomar aquele café, conhecer o pessoal lá pessoalmente lá na Avenida Eliezer Asbeck, aqui no Embu das Artes, 2775B, em Embu das Artes. Energia para iluminar os seus projetos, Eletrificar. É aqui, nosso caso aqui, nosso estúdio, Exato. Né? Marcão, agora faça as honras você, a gentileza de fazer as honras, tá? Com essa simpatia, por favor. Finalmente, né? Foi um namoro de longa data, né? Desde a época da pandemia. Tivemos a honra de falar, né, de forma virtual, trazer o seu projeto através da nossa rádio. Na época a gente estava inaugurando a Bravo Web Rádio. E hoje temos, né, a feliz e a grata surpresa de recebê-los pessoalmente aqui no nosso Estúdio Ecos. Você talvez não conheça pelo nome, né? Luiz Tiago, Luiz Gabriel Tiago, mas se eu falar Senhor Gentileza, com certeza você vai saber. Prazer te receber aqui, Luiz, Senhor Gentileza, nos nossos estúdios, no nosso podcast. Obrigado, Marco. Professor Luizinho, gente, que simpatia isso. Olha, eu queria ter alguma coisa a ver com o seu que você está aí. Não, o meu não, porque o meu é de origem hindu, o seu tem alguma coisa católica, né? Eu bati o olho, mas... Pois é, mas olha, eu quero falar para vocês, além de toda a gentileza dessa recepção, eu quero dizer que, para quem está assistindo a gente ou só ouvindo, que esse estúdio aqui, o Estúdio Ecos, né? Isso. Ele tem um aconchego que é impressionante. Que bom. Né? Tem uma energia muito fluida, uma energia muito positiva, muito boa. Então, pena que vocês não podem sentir o que eu estou sentindo aqui. Lógico que a energia deles faz toda a diferença. E outra coisa, professor Marcos, o que é essa mesa desse podcast? Nossa! Essa mesa é apaixonante, né? A gente fica apaixonado por essa mesa. É aquela mesa assim, é de brinde, não? Ó, vou te falar, isso daqui foi uma negociação, se eu soubesse a briga que deu essa mesa aqui, né? Foi o primeiro objeto, né, professor, adquirido para esse estúdio aqui. Foi esse estúdio, né? Olha, essa mesa realmente é magnífica. Foi. Mas olha, nada mais encantador do que a recepção de vocês. Eu quero agradecer mesmo ao Marcos pelo convite, professor Luizinho.
por abrir esse canal para a gente poder falar de gentileza. Porque é tão gostoso, né? Muito. Faz bem, né? E urgente. Urgente, né? É urgente. O que a gente sempre costuma dizer, hoje em dia a gente está nessa histeria coletiva, né, de polarização de uns contra os outros, né? A partir do momento que a gente possa, né, divulgar um trabalho como o seu, que de fato, né, por isso que você falou da energia, acho que a energia é recíproca, né? Quando a gente recebe, a gente devolve. Então, nada mais do que a gente está devolvendo aquilo que você oferece para a gente dentro desse espaço. É a minha parte, né? Vocês também fazem a parte de vocês, todos nós fazemos. Eu sou o representante, na verdade, de muitas pessoas. Então, não é o meu trabalho, é sempre o nosso trabalho. Então, assim, o Senhor Gentileza, a repercussão desse apelido e do nosso movimento, que a gente vai falar ainda, né, de gentileza, só é possível porque existem pessoas como vocês, porque existem canais como esse, que possibilita a gente pulverizar, né, a gentileza. Aqui a gente está falando de gentileza, as pessoas estão ouvindo, estão assistindo a gente falar de gentileza, mas isso é muito importante para que haja a prática da gentileza, né? Exato. Então eu sou só um representante de um movimento que eu faço parte também. E eles me elegeram. Então, você vai lá e representa a gente. É só isso. Mas somos todos nós, né? Que fazemos tudo o tempo todo. Mas antes da gente falar um pouquinho de tanta gentileza, entender o que é gentileza, que as pessoas deveriam realmente praticar, né? Quem é o Luiz? Fala um pouquinho lá da história dele lá atrás, jovem, família. Conta um pouquinho. Eu quero ver o brilho dos seus olhos e as lágrimas escorrendo. Sacanagem, emoção. Ele gosta. Sacanagem, né? Eu adoro fazer isso. Carregar nas tintas. Fazer aquela introdução chamando a audiência. Entendeu? Pois é, né? Olha, não dá para perceber pelo meu sotaque, eu já perdi, mas eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, né? Então, assim, fui nascido e criado numa família muito simples, muito simples mesmo. Né? Como eu disse, eu fui criado pelos meus avós, que foram os meus pais. Então, quando eu falo meu avô, minha avó, estou falando do meu pai e da minha mãe. Né? Foram os meus pais que me criaram. A minha avó foi auxiliar de enfermagem por muitos anos, no hospital público no Rio de Janeiro. Meu avô foi policial. Né? Meu filho é policial. Então, pronto. A minha infância, professor Luizinho Marcos, não foi uma infância muito poética. Não? Eu não tive uma infância romântica porque o meu avô era alcoólatra. Né? Era alcoólatra e machista. Ai, meu então, Deus. assim, essa estrutura familiar que ainda existe hoje aos montes, né? Foi a estrutura que eu fui criado. Então, com muita dor, com muita crueldade, com muita, enfim, dificuldade. E a minha mãe, a minha avó, né? Ela dizia assim: meu filho, sonhe muito. Você pode sonhar e ninguém conseguirá roubar os seus sonhos desde que você não fique falando eles por aí. Porque o que o outro não sabe, não destrói. Isso é fato. Guarda para você. Eu não sei se talvez ela quisesse dizer naquela época que o segredo do sucesso, né, era guardar o segredo do sucesso. Olha. Era não divulgá-lo antes, porque quando suas obras forem maiores do que suas palavras, elas falarão por si só. O trabalho da gente não precisa ser proclamado porque ele é autoproclamável. É ação. Então a gente não precisa ficar falando, muito menos divulgar suas ideias. Então eu fui criado nessa casa, né, estimulado a sonhar por ela. Eu acreditava num mundo diferente daquele que eu vivia. Até que veio a minha adolescência, eu fui trabalhar na rua, eu fui vender café na rua, no Rio de Janeiro, no centro, numa banca, com garrafa térmica. Não é aquelas barracas que tem um pãozinho ali, tem um pãozinho que... Não, isso é hoje em dia. Naquela época não era. Naquela época não tinha tanto requinte. Naquela época era garrafa de café, de leite e chocolate quente. Era o que tinha. Né? Então eu vendia ele no copinho descartável, dos 15 aos 16 anos. Então aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Ali eu posso dizer que toda a minha formação, inclusive moral, ela aconteceu muito ali nas ruas. O que era certo, o que era errado, né? O que eu deveria escolher para mim, o que não deveria escolher para mim, né? Então, assim, sozinho eu tive uma grande universidade
nas ruas, né? Convivi com todo tipo de gente, convivi com droga, com mendicância, com prostituição, convivi com rapa, convivi com muita gente honesta. E era a grande maioria daquelas pessoas. Eu queria falar. Né? Era a grande maioria daquelas pessoas. As pessoas que compravam um cafezinho comigo ali eram pessoas honestas. Olha só. Estavam tentando, como eu. Vencer. Sim, porque as pessoas saíam das suas casas 4, 5 da manhã, você sabe que cidade grande que é assim, para chegar no centro da cidade às 7h30, 8 horas, já cansadas, com fome, com sono, ainda tendo que aturar um dia inteiro de trabalho para retornar para as suas casas e ainda ter suas atividades domésticas. Olha só. Né? Então ali eu aprendi, né? Aquilo ali foi a minha base. Né? A minha formação, fui para a universidade, estudei um pouquinho, né? Estudei um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Sei. Né? Tive meus privilégios, quero até reforçar isso, professor Luizinho Marcos. Engraçado que na minha época de rua, como camelô, né? Como ambulante, o rapa passava. Para quem não sabe o que é rapa, é quando a polícia vem recolhendo todo o material de venda dos informais, né? De uma forma bem tranquila. Bem tranquila, bem light, delicada, né? Bem light. Com licença. Exatamente. O rapa nunca me pegou. É mesmo? Nunca. Ao perfil. Ao biotipo. Nunca me pegou. Mas pegava os meus pares ao redor, porque eram pretos. Olha a coisa. Nossa. Então, eu falo assim, eu tive muita dificuldade, eu tive muitos desafios na minha vida, e ir para a universidade pública foi um desafio. Né? Eu sou egresso do ensino público desse país, não tive um ensino fundamental básico de consistência para poder, ser aprovado com louvor numa universidade pública. Eu tive que correr atrás, aquela coisa. Mas eu tive os meus privilégios por ser branco. Olha só. Eu tive os meus privilégios. Né? Eu, mesmo sendo um jovem universitário simples, sem recurso, eu ia de quichute para a faculdade. Eu ia de quichute para a faculdade. Os meus pares lá, que eram negros, mesmo que tivessem uma condição socioeconômica favorável, eles ainda eram discriminados antes de mim. Nossa. Né? Então, convivi com tudo isso, professor. Olha. Marcos, convivi com tudo isso. E hoje eu sou uma coxa de retalhos. Né? Então, o Luiz, ele é uma linha do tempo, sabe? Uma linha do tempo. Sou muito gentil com o meu passado. Ele foi muito importante para mim. Muito importante para quem eu sou hoje. Né? Sou muito gentil com o meu presente. Porque eu quero que o meu futuro também seja gentil comigo. É verdade. Né? E deixa eu perguntar, naquele momento que você tinha as pessoas ali, muitas daquelas pessoas, às vezes aquele chocolate quente era um momento de aquecer não só o coração, e tinha muitos momentos de você virar um psicólogo ali, falar algumas histórias. Sim, porque o chocolate quente ou o cafezinho não era para aquecer o corpo. Não estamos falando de café, estamos falando de outras coisas. Exatamente, filho. Exatamente, professor, exatamente isso. E quantas vezes pessoas que paravam ali, né? Nossa, mas isso era com muita frequência. Quanto é o café? Aí eu dizia R$1, 50 centavos na época, 40 centavos, enfim. Só tem 10. Eu falei, então toma. Nossa, e não era proporcional, né? Não era proporcional. Não era proporcional. Eu tinha uma meta a cumprir, né? Ali de vendas, porque a banca não era minha. Ah, não era sua? Não, eu devia satisfação pro empresário lá. Né? Empresário. Eu dava o café. Quantas vezes? Não tem dinheiro pro café. Você pode me dar porque eu preciso reforçar um café com leite, eu preciso tomar um remédio. Eu não tenho dinheiro, eu vim procurar emprego. E você sabe o que acontece? Tempos depois, muitas dessas pessoas voltavam para dizer obrigado. Você não vai lembrar, mas meses atrás você me deu um café de graça. Hoje eu quero pagar aquele café, o que eu vou tomar agora e o daquela época. Toma aqui, ó. E dizer,
Eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo que você prospere na sua vida, rapaz. É a gratidão. Sabe? E eu carrego isso até hoje. Fica Até marcado hoje. ali. A gentileza, ela começou na minha vida, na verdade, Eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia falar exatamente. A gentileza começou ali. A ausência de gentileza, na verdade, professor, porque todo excesso esconde uma falta, né? Então, assim, a falta de gentileza na minha infância, por conta dessa crueldade do alcoolismo, do machismo, etc e tal... Mas mesmo assim, eles são, o seu avô é vivo? Não, já faleceu. Eles já são falecidos. Mas mesmo assim você amava eles? A minha... Isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Outra vez sacanagem, né, professor? Eu não sou obrigado a amar alguém que espancava a minha mãe. Né? Eu não sou obrigado a amar alguém que maltratava uma mulher 24 horas por dia pelo simples fato dela ser mulher. Né? Então, assim, dizer assim, você teve amor por ele? Eu falo, não, eu não sou obrigado. Né? Por ela, sim. Né? Por ela, eu tenho uma admiração, uma devoção. Então, assim, a minha escolha pela gentileza é por causa dela. Foi mais por causa dela? Lógico, porque a gente viveu tudo aquilo, né? Toda aquela dor, toda aquela crueldade. E o que eu faço com tudo isso? O que eu faço? Ou eu me torno um revoltado, um agressor, ou eu me torno alguém que vai lutar contra aquilo. Você vê como é que é o sentido da vida, né? Eu vi uma vez um programa do Jô Soares, eu gostava muito de assistir o programa do Jô Soares, que era a história de um menino negro, que uma francesa adotou ele, e ele não entendia porque ele tinha sido adotado. Aí um dia o que ele fez? Abriu todas as torneiras da casa, tampou todos os raios, deixou a água transbordar pela casa. Quando ela chegou, ele estava esperando assim, ela vai me maltratar, ela vai me xingar, ela vai estar muito brava comigo, eu quero ver isso. Quando ela chegou, ela se preocupou com ele e perguntou o que aconteceu. Vem cá, me dá um abraço. Disse que naquele momento, ele transformou ele, mostrou que era o amor. E esse rapaz, não lembro o nome, adotou 13 crianças, 13, 14 crianças. É isso. É sobre isso, né? O que a gente faz com toda a nossa história, né? O que a gente faz com tudo isso, né? Mas o que você atribui de fato assim? Porque muitos dos casos que acontecem com você, aconteceu comigo também em questão de alcoolismo dentro da família, reproduzem, né, esse mesmo padrão. O que você atribui de não reprodução? Eu estou falando por mim também porque eu não reproduzi. Dificilmente até bebo, né, por conta disso. Foi um efeito contrário. Existe alguma explicação para isso? A gente... porque quando a gente fala assim, o Marcos, foi uma escolha não reproduzir porque eu não admiro ser alguém dessa forma. Né? Nunca admirei. A minha história lá, a nossa história com o alcoolismo, com o machismo, enfim, não sei se foi o seu caso, também, de agressões, isso me ensinou muita coisa, mas me traumatizou muito mais. Sim. Deixou cicatrizes? Danos irreparáveis. Danos que são irreparáveis. Então, assim, já são anos de terapia, tratando isso em terapia, mas eu não sei se um dia eu posso dizer, estou curado, porque é muito forte é muito cruel você ver a sua mãe sendo espancada todos os dias. Nossa. É muito cruel. E ainda ela se submeter a isso todos os dias por conta de toda uma crença, de de uma estrutura que diz que ela tem que se submeter a isso. Né? Pelo simples fato de ser mulher. Então, não reproduzo, eu também bebo muito pouco. Pouquíssimo. E não suporto cheiro de cerveja, de cachaça, aquele cheiro, né? Porque isso adiciona gatilhos mentais que são muito dolorosos. Né? Então, não reproduzo porque eu escolhi não reproduzir. Eu não quero ser alguém que me agrediu a vida inteira. Né? Eu sou um co-agredido, na verdade, né? Um co-agredido. Né? Então, quando falo de machismo, entre tantos os outros males da nossa sociedade, o machismo é um dos que mais me atravessam, porque, né? E não foi só pelo simples fato dela ser submissa, sim, porque ela apanhava todos os dias.
Meu Deus. Né? Ela apanhava pelo simples fato de ser mulher. Isso não te impediu de fazer gentileza, né? Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário, professor. Pelo contrário, gentileza é uma escolha. É o que você estava falando mesmo. A gentileza, eu estive recentemente no podcast também da doutora Ana Beatriz Barbosa, no Rio de Janeiro. E ela trouxe à tona exatamente isso que você está trazendo, professor. Que ela perguntou, a gentileza ela é estrutural? Né? Podemos dizer que chegamos num ponto de gentileza fazer parte da estrutura da nossa sociedade? Eu disse, não. Para a gentileza ser estrutura da nossa sociedade, ou seja, a gente adotar essa nomenclatura, gentileza estrutural, a gentileza precisa ser uma condição e não uma opção. Então, ainda devemos optar por gentileza porque ela não é uma condição. Qual é a condição da nossa sociedade? É o grito. É quem grita mais alto. É quem briga mais forte. Isso vem um pouquinho do lado animal, né? Muito lógico. Não é verdade, vem um pouquinho do lado animal. O lado de sobrevivência também, lógico, né? Onde os mais fortes, né? Os mais fortes sobrevivem. Só que a gente viu que esse modelo aí não deu certo. Não deu certo. É um modelo falido. Não funciona. Só que é tão estruturado na gente que a gente, quando fala de gentileza, professor, a gente precisa escolher gentileza. Eu escolho. E ser forte ao ponto de não sucumbir ao sistema. Porque lá fora, dentro de casa, as pessoas o tempo todo vão dizer, para com isso é bobo, isso não leva a lugar nenhum. Né? Gentileza não vale a pena. Ser gentil não é legal. Vão te fazer de capacho, vão te fazer de bobo. Não. Que nem falava antigamente, né? Meu pai era mais duro comigo, né? Meu pai era muito duro. E nos últimos minutos da vida dele, ele pediu perdão pra mim, no leito de morte dele. E ele falava assim quando era moleque: se brigar na rua e apanhar e vier falar pra mim, você vai apanhar 2 vezes. Você acha que era o caminho? Não, lógico que não. O modelo antigamente. Lógico que não. Não é verdade? Lógico que não. Você brigar na rua, se defenda. Né? Se defenda para não apanhar mais. Para não morrer, para não sofrer. Mas depois chegar em casa e apanhar de novo. novo. Lógico que não. Não é que verdade? pedagogia é essa? Não é verdade? Então, são coisas que o mundo está mudando, né? Mas eu também fui criado assim, professor. Fomos. Nós fomos. Nessa época não tinha como. Nós fomos. Entende como que a gentileza não é estrutura, não é estrutural, não tem como ser. A gente vive numa cultura de guerra, os nossos pais viveram numa cultura de guerra, os nossos avós, bisavós, trisavós. A gente não conhece uma cultura de paz. Nenhum de nós conhece. Nenhum de nós conhece e provavelmente não conhecerá. A gentileza, ela é um modelo que a gente sugere para uma cultura de paz. Então, existem caminhos para a paz, Gandhi dizer, não, a paz é o próprio caminho. Né? Então, mas quais são as ferramentas? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para que esse caminhar seja possível? Gentileza é uma dessas possibilidades. A gentileza, né? É uma dessas possibilidades. Então, a gente sugere gentileza como um modelo de ferramenta para uma cultura de paz. Uma cultura de paz nas ruas, no trânsito, em casa, organizacional, no trabalho. E as pessoas precisam entender que a gentileza só faz bem. E parece que a pele da gente fica mais bonita, os olhos brilham mais, não é verdade? Mas a ciência explica, né, não é professor? Verdade, né? A ciência explica. O Dr. Forin, lá da Universidade de Boston, na década de 70, ele concluiu uma pesquisa sobre gentileza. Ele foi o primeiro, na verdade, que eu tenho conhecimento como pesquisador de gentileza na universidade. Então ele pesquisou gentileza com os voluntários, por muito tempo, todo aquele protocolo de pesquisa científica, etc. e tal, e ele concluiu que quando você pratica a gentileza, há um disparo de 33 hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. Caramba. Olha que não é pouco. Isso que é muito.
Então, assim, por exemplo, ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando a gente está apaixonado, a pele fica maravilha, Nossa! né? E eu sei que você está apaixonado. Como eu também. O Marcos também. Sempre. O Gui, Sempre. nosso diretor, também está apaixonado. O amor Sempre. está... Todo mundo... Olha que ambiente de amor. Eu não sei não viver apaixonado. Tem que ser. Né? né? Eu não sei não viver apaixonado. Sugiro para todo mundo, né? Faz bem, né? Faz muito bem. E- Então, olha, a gentileza ela faz muito bem para quem pratica. Até dentro do relacionamento. Sim, lógico, sem claro. dúvida. A Dr. Mark Muraven, da Universidade de Albany, na década de 90, ele foi além. Ele descobriu, através de pesquisa científica conclusiva, que a gentileza, além de fazer bem para quem pratica, faz bem para quem recebe. Tudo Porque a pessoa que recebe a tua gentileza também tem um disparo de hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. Que às vezes, né, proporcionalmente até maior do que Sim, quem recebeu. sim, sem dúvida nenhuma. E agora, em 2022, a nossa última grande resultado de pesquisa científica veio lá da Universidade Hebraica, o Dr. Alan Burks. Ele descobriu que a gentileza, além de fazer bem para quem pratica e para quem recebe, faz bem para aquele terceiro que está só assistindo uma gentileza acontecer. Tá fazendo bem também. Tá fazendo, sim. Essa pessoa, esse terceiro que está testemunhando uma gentileza, só de assistir também tem um disparo de hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. Reverbera, né? Quando a gente está na rua, por exemplo, que a gente está andando pelo centro da cidade e que vê as pessoas distribuindo comida. Aí você passa no seu carro, dentro do ônibus, olha aquele movimento, as pessoas distribuindo comida de uma forma muito amorosa, muito... Aí você fala assim, meu Deus, a humanidade tem salvação, eu preciso fazer alguma coisa, não é? É bem Dá isso uma mesmo. emoção. Essa emoção que te toma, esse êxtase que te dá, é por causa dos hormônios do bem-estar. É porque você testemunhou uma gentileza acontecer. O efeito químico, não é? Por falando nisso, professor, depois não deixar de esquecer em relação ao projeto Ajudar Faz Bem, que é justamente, né, que a gente tem um objetivo e depois a gente vai falar sobre isso. Que nem você fala, né? Eu acordo feliz, todos nós temos problemas, mas eu procuro sempre jogar energia boa para dentro da gente, né? Eu falo bom dia, boa tarde. Tem gente que não fala nem bom dia, né? Uma vez o cara falou bom dia para você. Falou na minha cara. Pra gente que mora em apartamento, não sei se é o seu caso, nem condomínio, você tá no elevador, a pessoa de cabeça baixa, toda sisuda. E começa a disfarçar para não olhar para sua cara. Não dá para entender isso. Não dá. Mas eu digo bom dia, Eu mesmo falo. para essas pessoas, né? O problema é delas, não é meu, né? Então, Não. eu tô fazendo a minha... Ou deixar a vez, né? Eu, na época de escola, isso daí não sei se hoje se pratica dentro dos ônibus, né? Quando eu ia de ônibus, tinha uma moça de pé, eu levantava e dava lugar para ela. Difícil, hein? O pessoal finge que tá dormindo, né? Dá aquele agacinho. Né? Então, eu fazia isso. Professor, mas você foi ensinado, né? Alguém te instruiu, né? Alguém te educou para isso. A gente é muito idoso, né, professor? Muito antigamente, né? Eu não deixo a minha esposa do lado de fora da calçada, eu ponho do lado de dentro. Exatamente. Né? Eu abro a porta. Isso. Você chegar com uma flor para sua esposa ou para uma pessoa que você Isso. gosta, pode ser para qualquer pessoa. Dá uma rosa, chegar a dar uma rosa, fala assim, eu te amo. O amor é muito mais do que, além do que a gente imagina, não é Eu verdade? conheci a minha esposa Exatamente. num ato de gentileza também. Olha isso. É mesmo? Mas não, o problema é no próximo episódio. Olha, A gente tem muito papo que tem que aproveitar essa oportunidade que é difícil. Mas eu queria, professor Márcio, vocês me permitem? Claro. Eu quero desmistificar a questão da gentileza. Só uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem gentileza com boa educação. É verdade. Né? Lógico que as pessoas gentis, elas são bem educadas. Não estamos falando de uma educação protocolar, de regra de etiqueta, porque a gentileza reside nas pessoas mais simples, principalmente. Então, eu não preciso saber o que é um talher disso, um talher de peixe. Eu não preciso saber disso para ser gentil. Né? Eu não preciso saber falar francês para ser gentil. Eu não preciso ser doutor para ser gentil. Né? Então, a gentileza ela é muito simples. E quando eu falo educação, eu falo daquela educação que a gente traz de casa, aquela de antigamente, né? Aquela ali de que não faça vergonha na casa dos outros, né? Se comporta, tem a moda, etc. e tal. Estou falando dessa educação. Então, assim, pessoas gentis são aquelas que escolhem gentileza para a sua vida.
Essas pessoas são educadas, porque sabem se comportar em qualquer lugar e entendem que ser educado na nossa sociedade não é um favor que você faz, é um dever. De todos nós. É uma obrigação. Então, quando você chega no seu trabalho, na sua empresa, quando você cumprimenta as pessoas, bom dia, não é um favor, meu querido, minha querida, é um dever. Você cumprimentar o porteiro do seu prédio é tua obrigação. Você cumprimentar as pessoas, você agradecer, você dizer muito obrigado. É dever. Exato. Você pedir, por favor, você pode fazer isso por mim, para mim? É uma obrigação. Isso não é uma gentileza. É lógico que a gente pode transformar, converter isso, o seu gesto do dia a dia, seu comportamento, em gentileza. O que é gentileza? O teu bom dia, professor, por mais que seja uma obrigação protocolar ali de comportamento em sociedade, eu posso converter esse meu bom dia numa gentileza. Primeira condição, não esperar nada em troca. Eu escuto muito isso nas palestras. Só gentileza, mas daí é fácil, né? Então assim é simples. Não, porque todos nós fomos criados para ter uma recompensa. Em tudo. Algo em troca. Algo em troca. Todos nós fomos criados para isso. Porque se você não tem uma recompensa daquilo, você é bobo. Né? Deixa de ser bobo. Tá vendo? Ficar fazendo pelos outros. Você é bobo. Então, primeiro grande desafio, não esperar nada em troca. A gentileza é despretensiosa. Segunda condição, faça com amor. Quando eu desejar para você... Bom dia, aqui dentro, ó, eu realmente desejo que o seu dia seja bom. Né? E quando eu falo isso também nas palestras, faça com amor, as pessoas se movimentam na cadeira, sabe? Faz assim, se mexem. Eu vou fazer o meia-culpa aqui já. Não é? Exatamente. O ano é 2025 e gentileza ainda incomoda. Incomoda, né? Ainda incomoda. E será que a gente fica imaginando aquela pessoa que é gentil, aquela pessoa olha para você diferente, que você tá, de repente tá querendo se aparecer, tá Ou querendo... pelo contrário, até tomado como bobinho, Bobinho, né? o que é que você acha? Então, vamos lá. Também é bom trazer essas coisas à tona, porque a gente precisa desmistificar a gentileza. Né? Esses mitos que acabam virando memes na internet, que acabam só ensinando o que está errado. Pessoas gentis não são bobas. Pessoas gentis também dizem não. Então é muito comum você ver, principalmente nas empresas, o seguinte: tanta gentileza vai acabar gerando gente folgada. Né? Ou então vão dizer que você é bobo. Tá? Então, se você, professor, abusou da minha boa vontade, não foi por causa da minha gentileza. O ponto que chegamos ao ponto de dizer que gentileza é culpada pela minha incapacidade de dizer não. Não é gentileza, é alguma coisa em mim. Exato. Alguma questão em mim que precisa ser resolvida, porque eu preciso aprender a dizer não. Então é muito mais fácil eu transferir para a gentileza do que assumir que, olha, eu preciso realmente aprender a dizer não. Que agradar todo mundo. Agradar todo mundo. Então, assim, lógico que não. Então, assim, não é a minha gentileza que fez você abusar de mim, e sim a minha incapacidade de dizer não, de impor limite. O não, quando você fala para um filho não significa que você não ama ele. Não é? Não é você verdade? ama demais. É mais fácil falar sim do que não. Exatamente. Não é verdade? Um não, você fala para um filho, não pode isso, não pode... Não significa que você não ama ele. Exatamente. É fácil falar sim. Sim. Eu escolho gentileza, mas eu digo não. Esse não vai impor limite, vai disciplinar, vai educar. Né? Tem uma passagem de Gandhi muito interessante. Gandhi foi para a Universidade de Londres estudar Direito. Né? Foi estudar Direito. Bolsista, né? Bolsista, indiano. Aquela época a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, né? Etc e tal. Mas você imagina, Gandhi sai da Índia, vai para a Inglaterra estudar Direito, pardo, né? Numa turma de brancos, ricos, né? Ricos. Então a gente pode imaginar como Gandhi sofria preconceito, como que ele era segregado, sofria racismo, tudo isso. Ele ficava quietinho lá. E tinha um professor nessa turma que pegava no pé de Gandhi, implicava muito com ele, me implicava demais. Lógico, era racismo, era injúria, era tudo isso, xenofobia, tudo. E um dia esse professor quis tirar onda com Gandhi, quis humilhá-lo,
Perante aos outros alunos? Sim, na turma, na sala de aula. Nossa. Esse professor quis humilhar Gandhi e fez uma pergunta. Seu Gandhi, tem uma pergunta. O senhor está caminhando por Londres e encontra duas malas. Uma mala com sabedoria dentro dela e a outra mala com 1 milhão de libras dentro dela. Qual mala, senhor Gandhi, o senhor escolheria? O professor queria que ele dissesse que ia escolher dinheiro, né? Claro, induziu porque lógico ele. que o indiano não escolheria sabedoria. Gandhi respondeu, professor, lógico que eu vou escolher a mala com dinheiro. Aí, pois é, seu Gandhi, eu escolheria a mala com sabedoria. Gandhi, professor, cada um escolhe aquilo que não tem. Gentil sim, Exato. Bobo não. Nossa, Bobo não. Olha. Não permita que ninguém te faça de capacho. Nós estávamos falando fora do ar aqui um pouquinho, batendo um papo, né? E nós perguntamos sobre a questão da pandemia. Como é que você se sente depois da volta da pandemia? E o que você percebe? As pessoas estão mais gentis? Acho que até complementando o que o professor está perguntando, porque muito se falou, né, durante a pandemia, que isso vai ser uma virada de chave, as pessoas vão entender o seu lugar no mundo, isso vai promover mais, não só a gentileza, mas, né, um olhar diferenciado enquanto pessoas no seu espaço, olhando para o seu próximo de uma forma diferenciada. E aí? Mas não. As pessoas não estão mais gentis. Eu queria muito poder responder aqui para vocês que, nossa, como as pessoas, como a humanidade melhorou, floresceu, né? Queria muito. Não tenho nenhum orgulho de dizer que não. Não tenho orgulho disso. É uma pena. É uma vergonha para a humanidade. Eu responder aqui, professor Marcos, que não, as pessoas não estão mais gentis. O que aconteceu nós que escolhemos também gentileza todos os dias, nós nos conectamos mais. Isso. Então, acabamos nos fortalecendo pela união. Porque, olha, a gente precisa se juntar. Né? Porque olha o que está acontecendo. Então, a gente precisa se juntar, senão a gente também vai ser engolido. Então, a gente se juntou e a gente se fortaleceu. Mas da mesma forma que nós nos fortalecemos, o outro lado também se juntou e também se fortaleceu. O mal, ele está cada vez mais fortalecido e mais capacitado. Por isso que eu faço uma convocação aqui para todo mundo que é engajado em projeto social, em solidariedade, no terceiro setor, instituições beneficentes, enfim, todo mundo que é envolvido com solidariedade, se capacite. Estude, vai ler, vai para uma formação, vem para o NIP fazer uma pós-graduação, vai entender o que é serviço social, o que é solidariedade, o que é gentileza, o que é amor, né? O que são direitos humanos, se fortaleça, estude, se capacite. Por quê? Porque o lado de lá está cada vez mais forte, fortalecido. O lado de lá está terminando pós-doutorado. É verdade. Entendem? Então, assim, infelizmente não, professor. Eu fico triste de ouvir isso, né? Eu acho que foi a história de Gandhi, eu estou fazendo um paralelo aqui, né? Um paradoxo. Na pandemia, você teve a oportunidade de ter duas malas, né? De se fortalecer enquanto pessoa do bem e propagar isso. E do outro lado, exatamente o que você está falando, desse pacote aí de ruindade, de avareza, né? De tudo que a gente está vendo, né? Como você falou, em crescimento. Então, essa mala ela não foi tão bem adquirida depois da pandemia, né? Não. E isso que você está falando, Marcos, essa mala sempre houve. Sim. Ela sempre existiu. É engraçado que na pandemia, parece que o mal está cada vez se sentindo mais confortável em praticar o mal. Né? É muito mais... Naturalização. Exatamente. Tá muito natural para eles, enquanto a gente está tentando normalizar a gentileza. Isso. Olha como que a gente ainda está remando contra uma maré muito, muito, muito difícil, porque enquanto o mal está sendo naturalizado, a gente está querendo normalizar o bem. E quando eu normalizo, eu estou colocando norma, regra, eu estou dizendo como que é o passo a passo para fazer o bem. Não, a gente precisa naturalizar o amor ao próximo. É natural do ser humano amar. É natural.
por séculos e séculos, nós nos constrangemos com a estupidez humana. E guardamos nossa gentileza, nossa solidariedade numa gaveta aqui, ó. Trancamos e tivemos de jogar a chave fora. Porque aqui é assim mesmo. Nesse país não tem jeito. Porque o mundo é assim, é a guerra, etc e tal. Né? Vivemos uma guerra diária no trânsito, nas grandes cidades. É a fome, é a miséria, ou é a falta de oportunidade de recursos, enfim. Né? Então a gente acabou se constrangendo. Os tempos não mudaram, mas hoje nós estamos mais conscientes. E eu sei e digo para vocês que eles que se constranjam agora. Porque eu não vou deixar de falar de gentileza, muito menos de praticá-la. Mas sabe o que acontece, Luiz? Você, com essa história do incêndio na floresta... Qual a história, professor? Então, estava tendo um incêndio e o passarinho voava, ia até o lago, com o biquinho, jogava uma gotinha de água no incêndio. O leão, por ser muito maior que ele, muito mais forte, falava para o passarinho, você acha que você vai resolver isso? O passarinho virou para ele e falou, se cada um fizer a sua parte, logo, logo esse incêndio vai ser resolvido. São vários passarinhos que você está preparando para esse incêndio. E precisamos, professor, crer nisso. Exatamente. Que o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho não será em vão. A gente não trabalha hoje para nós vivermos numa sociedade gentil, mas estamos trabalhando para que os nossos trinetos, tataranetos possam viver. Exatamente. Não é? Aí a gente encontra também uma outra questão que está todo mundo levantando, que é do imediatismo, né? Como trabalhar isso também para as pessoas que querem esse resultado amanhã, né? Não só para os netos, mas para os filhos, até para ela própria. Mas a gente trabalha imediatismo, nós somos imediatistas também, Marcos. Querendo ou não, você vê, a gente pega o celular o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a gente está preocupado em estar distante das notícias que estão acontecendo no mundo. Porque estamos aqui no podcast, olha, há 47 minutos. O mundo já aconteceu. Já estamos desatualizados. É verdade. Já estamos. Já estamos por fora de tudo o que está acontecendo no mundo, que já aconteceu, e estamos desatualizados. A gente precisa o tempo todo aquela urgência. É o tempo todo. A busca. Nós estamos acessíveis o tempo todo para as pessoas. Através de WhatsApp, por exemplo. Você está disponível, as pessoas pensam que você está disponível o tempo todo. Aí entra aquela coisa da gente impor limites. Exato. Como que você faz? Você responde todo mundo o tempo todo falando, não, lógico que não. Lógico que não. Eu tenho um problema sério, viu, Luiz? Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho no meu celular, pelo menos 800 anos que falo no meu celular pessoal. Os caras me mandam mensagem de madrugada, se eu tiver acordado eu vou responder. Professor, não é possível. Não, eu tô falando sério. Eu faço, entendeu? E isso daí é uma coisa que eu tenho que me educar, né? E é outra coisa que a gente... Natal e Ano Novo. Mas a gente foi levado compartilhando. Mas trabalho. A gente foi levado... Vê só, professor. A gente foi levado para isso. Porque a gente é de uma geração felizarda. Sim. Nós conhecemos o antes da tecnologia. Exatamente. Nós somos do analógico. Nós somos da bolinha de gude na rua. Bolinha de gude, pega-pega. Não é? Nós passamos por toda a transição aí. Eu sou da época que para você ter uma ligação para o Rio de Janeiro, tinha que pedir para telefonista. Eu peguei isso. Você pegou também? Lógico, não. Sim. Lógico que eu peguei. Tinha que fazer pedir uma ligação. Interurbano. Exato. Lógico que eu peguei isso. As fichas. Eu peguei a ficha de orelhão. E, inclusive, foi com uma cartela, aquela corrente, né, de ficha, que eu comprei o meu currículo. Pela primeira vez, o jornaleiro ele aceitava aquela tripa, aquela corrente de ficha como pagamento. E eu comprei a minha ficha, meu currículo. Olha só. Para minha primeira entrevista de emprego. Foi com ficha de orelhão. Olha isso. Luiz, deixa eu perguntar um negócio para você. Eu sou apaixonado por educação. Nunca imaginei que eu ia trabalhar na educação. Não era o melhor aluno da sala de aula, né? Mas, graças a algumas pessoas, me mostraram o caminho da educação. Você acha que a gente pode fazer algum trabalho dentro da escola levando essa questão da gentileza? Não sei se é uma disciplina
ou de repente preparar melhor os profissionais, de repente um professor, um policial, independente, meu filho também é policial, mas ele foi educado com gentileza, então ele procura dentro da profissão dele, uma enfermeira, um médico, que às vezes nem olha na sua cara, não estou discriminando todos, mas acontece. Você não acha que a gente pode ter dentro das empresas e nas escolas algum trabalho nessa questão? Sim. Nas empresas a gente já tem, né? A gente já tem. A gente a gente faz vai chegar trabalho nisso aí. há 15 anos nas empresas que a gente tem, inclusive, resultados fantásticos. Inclusive com a polícia, a própria Polícia Militar. Ah, é? Né? Do Rio de Janeiro. Tá. Então, é lógico que para a gente deixar de atuar nas empresas, a gente precisa que gentileza esteja na educação de base. Lá, nos primeiros anos, principalmente, né? Seja trabalhada lá. A gente tem tido, professor, desejar que gentileza faça parte da grade curricular ainda é um sonho bem distante, sabe? Confesso. Mas não é um sonho impossível. Não é impossível. Estamos trabalhando para isso. Tá. Mas temos tido resultados fantásticos com escolas do ensino público, seja municipal ou estadual, né, e escolas particulares com a implantação da gentileza, primeiro capacitando os professores. Então, ou seja, capacitando professores para que eles sejam multiplicadores da gentileza nas salas de aula e nas suas vidas também, né, na sociedade também. A gente tem um caso de uma escola administrada por religiosas, por freiras, no interior de Pernambuco, o Colégio Regina Celi. Desculpa falar o nome do colégio, mas acho que tem que falar, né? E a irmã que você participa várias vezes? Né? A irmã Maria Goretti, inclusive, é a diretora dessa instituição. Desde 2017, a gente faz esse trabalho lá, implantando gentileza, capacitando os professores e também oficinas com os alunos. Houve uma redução de acidentes de trânsito na cidade considerável, porque é uma cidade de 70 mil habitantes, 25 mil habitantes, né? É uma cidade que não é um trânsito de São Paulo, mas o pouco que tem acaba sufocando a cidade, porque não tem semáforo, então é um trânsito meio complicado, né? Desregrado. E as crianças começaram a entrar no carro dos pais e tem que usar o cinto. Painho, maninha, o cinto. Porque isso é gentileza. Faixa de pedestre. A faixa de pedestre. O pedestre tem prioridade. Eles começaram a educar os seus pais. Nossa, olha que fantástico. Isso é maravilhoso. Então, lógico que para uma sociedade aqui gentil, a gente precisa de gentileza lá na educação, principalmente nos primeiros anos. Né? O caso da Polícia Militar foi um dos meus primeiros grandes desafios no meu trabalho com a gentileza nas empresas. Foi a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Caramba. Né? Nas UPPs do Complexo do Alemão, Olha, que foi um projeto fabuloso que infelizmente não deu certo por N motivos. Né? Acabou sendo descontinuado por conta de, enfim, N motivos. Né? A gente já até sabe, né? Exatamente, mas foi um projeto, um programa fantástico que realmente levou muito otimismo, muita esperança para as comunidades, etc. E tal. E eu fiz uma palestra num congresso de recursos humanos no Rio de Janeiro, isso em 2011, ano que o Complexo do Alemão estava sendo dominado pelo Exército. Foi a primeira ocupação, né? Inclusive o responsável foi o coronel Fernando Montenegro, que hoje é meu amigo. Olha que legal. Primeiro houve a ocupação pelo Exército e depois pela polícia, pela Polícia Militar. Né? E o coronel responsável pela Polícia Militar na época, das UPPs, o tenente-coronel Marcos Balbino, ele assistiu minha palestra num congresso de recursos humanos. E no final eu queria conversar com o senhor. Eu sou Marcos Balbino, sou tenente-coronel, sou responsável pela implantação das UPPs do Complexo do Alemão. Eu falei, nossa, que honra conhecer o senhor. Eu quero te levar para o Alemão. Eu falei, gentileza? Sim, quero levar gentileza para os meus homens. Caramba. Enfim, foi o primeiro grande desafio. Foi logo no início, quando as UPPs foram inauguradas e começou a primeira ocupação da PM. Né? Qual era o objetivo com gentileza lá? Não era capacitar esses homens e mulheres policiais em gentileza, porque a gente pode dizer que eles não são gentis. Né? Como desqualificá-los a esse ponto?
mas sim prepará-los para a relação com a comunidade. Primeiro que a comunidade, a presença da polícia na comunidade era muito intimidadora, porque a polícia entrava na comunidade para matar, para coibir o crime, para perseguir. Né? Haviam confrontos. E, de repente, a polícia estava andando entre eles. Caminhando ali. Caminhando. Então, havia uma conversando rejeição. Com as pessoas. Sim, então havia uma rejeição, professor. Havia uma rejeição, havia um medo, né? E havia aquela coisa também, porque até então a comunidade, muitas pessoas, acabava o gás, ela ia lá no traficante, meu filho, acabou meu gás, toma aqui, tia, vai lá. Meu filho, eu preciso comprar esse remédio aqui. Aí eles tiveram, de repente, que pagar a conta de luz, né? O gás, a internet, etc e tal. Então, o nosso trabalho foi de levar a gentileza para que essa relação entre Estado e comunidade fosse pacífica. Deu certo. No final de 2 anos, foi um grande desafio, meu Deus, mas valeu a pena. No final de 2 anos, houve uma redução de 95% do uso de munição. Olha só. Então, a gente está falando de munição da PM, mas que munição que nós podemos dizer na nossa sociedade em geral que pode ser reduzida? O egoísmo, a avareza, a estupidez, a corrupção. E teve aumento de vidas. E aumento de vidas. Não é verdade? Aumento de vidas. Redução de munição, mas aumento de vidas. Né? A gentileza ela é muito poderosa. Ela é muito... Não tem fronteiras. Não tem. Só falta as pessoas descobrirem isso. Exatamente. Né? Estamos aqui, ó. Muita gente vai descobrir, ó, assistindo o podcast, né? Com certeza. E olhando esse cenário no Rio de Janeiro, no ambiente, que é inimaginável esse tipo de coisa acontecer. É uma pena que realmente não foi. O projeto foi descontinuado, infelizmente. Pois é. Bom, vamos falar de ambiente corporativo, que também isso nos interessa muito, porque hoje a gente percebe a falta de mão de obra qualificada, mas atrelado a isso também a parte comportamental do colaborador, né? Então, como é que você pode atribuir assim, a gentileza pode influenciar positivamente esse ambiente de trabalho? Eu sei que pode, né? Lógico. E a produtividade também da equipe, né? Lógico. Existem casos de sucesso de empresas que implantaram gentileza, se decidiram pela gentileza na sua atmosfera, no seu universo profissional ali. Né? A gentileza, sim, ela é muito favorável, ela favorece muito a produtividade depois de um processo de maturação. Né? A gente precisa ter paciência com a gentileza, porque a gente vem de uma cultura de guerra, inclusive organizacional. Nossa. Então, quando a gente fala de cultura de guerra, a gente não está falando de tanque, de arma, a gente está falando de outras armas. Né? Então, e existe uma instituição dentro da cultura de guerra que é muito conhecida, muito popular dentro das empresas, que se chama competição. A competição é uma instituição muito forte na humanidade, na sociedade como um todo, não só no Brasil. Né? Nas grandes empresas, nas pequenas empresas. Estamos competindo o tempo todo. Né? Estamos competindo no mercado com outras marcas e estamos competindo entre a gente. Eu desejo ser o melhor que você, porque eu quero o bônus, eu quero a premiação, eu quero a promoção, eu quero... Né? Então, estamos competindo o tempo todo. Então, quando a gente leva a gentileza, apresenta a gentileza, a gente apresenta uma outra instituição, que é antagônica à competição. Que instituição é essa? A gente está falando de colaboração ou cooperação. Uma empresa cooperativa, colaborativa, ela prospera muito mais. Só que, para essa colaboração ela ser estrutural, a gente precisa tirar várias camadas ali, né, de uma cultura organizacional competitiva. Né? Então vem ali a sobrecarga de trabalho. A gente está falando num cenário global. Né? Hoje o Brasil é um dos países que mais adoecem pessoas no trabalho. Né? A pesquisa recente, que mais adoecem. Doença exatamente, mental. Doenças mentais. Então, a pressão, os maus tratos, a truculência dos chefes com os seus subordinados. Olha, porque nem está usando a palavra líder. É isso que eu falo. Porque o líder não agride ninguém. Exatamente. Não violenta ninguém. Né? Então,
essa truculência toda no trato. Quando a gente fala de empresas familiares, os donos acham que podem tratar seus funcionários como tratam seus filhos. Que ali confunde as coisas. Esse ambiente familiar é muito subjetivo. Não é? Exatamente. Então a gente precisa trabalhar muita coisa, tirar várias camadas aí, até a gente poder dizer, essa empresa é gentil. Né? Então é um trabalho possível. Me perguntam muito, qual é o tempo de duração aí de um projeto, de uma implantação dessa? Então, depende do tamanho da empresa, do porte. Né? Então empresas, por exemplo, de até 100 funcionários, projeto de 1 ano. Nossa. Né? De 1 ano para a gente poder, depois de 12 meses ali, agora um projeto está acontecendo ali regularmente, sem janelas, né? Sem interrupção, então um projeto contínuo. Empresas de 300, 500 colaboradores, 2 anos. Há um universo de 5 mil colaboradores, 3, 4 anos. A gente precisa trabalhar, até a gentileza fazer parte da cultura. Níveis, né? Sim. E geralmente você começa de cima para baixo? Geralmente, então, geralmente esse é o cenário correto, ideal. Né? É o cenário ideal, só que a gente ainda esbarra com aquela coisa, não tem tempo. E o CEO, porque o diretor não tem tempo, não sei o que. Então, geralmente recursos humanos têm a consciência da importância de gentileza para a empresa, né? Faz contato, a gente entende aquele universo todo, a gente faz um projeto, a gente apresenta um projeto, aí o RH vai para a diretoria. Aí são várias etapas ali, né? O diretor X aceitou, assinou. Quando chega no financeiro, pois é, né? A dificuldade. Então, estamos conseguindo, tem resultados bons, tem empresas grandes que estão aderindo já nos últimos anos, empresas pequenas também que já querem, inclusive, começar da forma correta, tratando as pessoas com respeito. Que trabalha a cultura. Né? Exatamente. Nenhum de nós tem o direito de agredir ninguém. E é verdade. Nenhum de nós. Você vê como é que é. Tá vendo aqui nosso roteiro aqui, meu Deus, e olha ali, meu Deus, não consegue. Mas eu não podia deixar de grifar algumas coisas que o Marcos preparou. O que representa para você ter sido indicado para o Prêmio Nobel da Paz? E aí? Primeiro, professor, uma grande responsabilidade. Mas é um reconhecimento. Né? É uma chancela mundial da humanidade, né? Então isso não tem preço, isso é impagável. Isso é impagável. Então eu tenho uma chancela, a humanidade disse, olha, esse cara aí representa a humanidade. Né? Merece ser reconhecido. Então, mas a responsabilidade é muito maior do que a satisfação. Não posso dizer para vocês que há uma alegria nisso. Que há um êxtase em ser indicado a um Nobel da Paz. Porque se eu sou indicado ao Nobel da Paz, isso significa que há muita atrocidade por trás disso. E eu estou vendo aqui... Entende? Desculpa, professor, te cortar. Não. Desculpa, eu que peço desculpa. Que assim, olha aqui esses livros aqui, né? E eu vi aqui um dos pontos, né? Como seus livros podem auxiliar as pessoas no desenvolvimento da gentileza, né? Eu vou querer um livro seu. Eu tenho que trazer, mas eu já dar uma notícia boa para vocês. Eu vou mandar para vocês os meus livros. São 6 agora? São 6 livros. 6? Best-seller. São. E 2 best-sellers, a top 1 da Amazon, coisa e tal. Estão todos esgotados. Todos. Coisa linda. Estão em produção. Então, essas editoras elas estão em produção dos livros. Eu nunca consigo trazer, mas eu vou mandar, viu? Nossa, porque a gente tem alguns exemplares aqui das pessoas que passam aqui com a gente, são todas pessoas com histórias e a gente gostaria de ter o seu aqui com a gente. Mas terá. Inclusive, as editoras que corram logo para produzir, para imprimir, porque depois desse podcast aqui vai esgotar tudo de novo. Se Deus quiser, se Deus quiser, né? Só concluindo, você estava falando exatamente do que o professor perguntou em termos dessa responsabilidade de ser indicado para o Prêmio Nobel, né? É uma responsabilidade muito grande, assim, preciso continuar. Que você estava falando de atrocidade, né? De repente ficou meio assim. Porque se uma pessoa é indicada ao Nobel da Paz,
essa indicação existe porque ela trabalhou contra um mal muito grande que existe na humanidade. Para você, né, dedicar um prêmio a essa categoria, significa que em volta disso envolve... Muita ruindade, egoísmo, miséria, e não só miséria de dinheiro, miséria de outras coisas, principalmente miséria de amor, né? Resumindo, você não gostaria que fosse esse prêmio, tivesse tendo outras coisas que não ser uma coisa premiada por ser uma coisa assim, precisamos fazer gentileza. Não, eu queria estar no mercado de trabalho ganhando meu salário, viajando, desfrutando, né? Na Europa, no Nordeste. Ai. Aqui eu estou vendo, já que você falou de viagem, depois já estou vendo, eu já liguei aqui uma, como o seu trabalho em 21 países fez as diferenças, né? Hoje são 28 países. Precisamos atualizar 28. Aqui. 28 países, 320 mil pessoas trabalhando pela gentileza, 320 mil voluntários trabalhando pela gentileza e 40 milhões de pessoas atendidas ao longo desses 15 anos. Isso envolvendo todo o seu trabalho ou especificamente com o Gentileza Pontinho de Luz? A Pontinho de Luz, porque a Pontinho de Luz acabou sendo um nome popular dos voluntários, porque a rede, o movimento mundial chamado Rede Mundial de Gentileza. Pontinho de Luz é o apelido dos voluntários. Pontinho de Luz, só Pontinho de Luz, não é Pontinho de Luz. Né? Então, é o trabalho da Pontinho de Luz. Por isso que eu falei para vocês no início que não é o meu trabalho, é o trabalho de muita gente. Hoje impacta quantas mil pessoas? 40 milhões de pessoas. Milhões? 40 milhões de pessoas. A última indicação ao Prêmio Nobel da Paz veio em 2023 por conta da nossa ação do Dia Mundial da Gentileza, de 13 de novembro, né, que é o Dia Mundial da Gentileza. Essa ação ela foi para 40 milhões de pessoas ali diretamente em 2023, é uma ação muito, muito importante, porque o tema da ação de 2023 foi Gentileza é a Natureza. Né? Então, uma temática muito importante, muito, muito atual, né? E muito necessária também, é quando a gente disse para a humanidade que precisamos ser gentis com a natureza. A gente está vendo o reflexo disso. Né? Exatamente. E o Gui já olhando aqui, falando assim, não tem tanta coisa aqui. Meu Deus do céu. É coisa para... Eu acho que a gente pode trabalhar, então, só para a gente resumir, ter também a oportunidade de receber você mais vezes. Eu não sei, obviamente você tem um trabalho dedicado a isso, mas para quem está lá do outro lado, pelo menos absorver um pouquinho, né? Se você pode, de forma reduzida, resumida, passar para as pessoas alguma prática no dia a dia, né? Que parece às vezes tão simples, mas para quem está do outro lado lá não tem essa percepção. Né? É muito simples. Na verdade, a gentileza ela não ocupa o seu espaço. Ela não vai atrapalhar a sua rotina. Tudo que você já faz pode ser transformado em gentileza. Como eu disse, eu expliquei, o bom dia que você dá para as pessoas, esse bom dia, não espera nada em troca. Continue dizendo bom dia para as pessoas, continue falando. Agora, comece a exercitar. Isso precisa ser um exercício que a gente precisa desenvolver essa habilidade, essa competência de realmente desejar o melhor para o outro. Como que eu desejo? É aqui no coração, aqui na mente, sabe? Assim, realmente desejo. Quando eu digo bom dia para você, professor, que o seu dia realmente seja bom. Eu penso, sabe? Que seu dia realmente seja bom. A palavra bom dia. Exatamente. Né? E coisas do dia a dia. A gentileza, ela pode fazer parte aí, olha, de coisas tão importantes que você nem sabe que pode ser uma gentileza. Jogar o seu lixo dentro da lixeira é uma gentileza com a natureza. Né? É uma gentileza. Você perguntar ao seu colega de trabalho, tá tudo bem? Isso pode ser uma gentileza. Né? Você respeitar a faixa de pedestre, por mais que seja o seu dever, não é? É uma gentileza. Vamos fazer coisas pequenas coisas do dia a dia que a gente já faz ou não faz, mas faça com amor, deseje o melhor para o outro. A gente está falando de sentimento, que a gente volte a sentir, a desejar o melhor para as pessoas. E principalmente nesse ambiente digital, né? Se você puder compartilhar isso através das mídias sociais também. Sim, a gente compartilha, mas você sabe que existe um fenômeno que quando a gente fala de amor não viraliza. Não viraliza.
Então, se junta nisso, né? Então, assim, quando a gente fizer um post de amor, compartilha, manda para os amigos, comenta, dê valor a isso, dê audiência a isso. Né? Não as coisas negativas. Não as negativas, as notícias falsas, as tragédias, as fofocas, pelo amor de Deus. É o que a gente sempre fala, eu e o Marcos, né? É que eu e o Marcos sempre falamos muito aqui, nós trocando ideias. O grande desafio que está dentro de você. Se você acredita, você vai longe. Basta você acreditar. E quando a gente acredita no amor, a gente vai para qualquer lugar. E a gente chega em qualquer lugar. E entra em qualquer lugar. Não é verdade? Em todos os lugares. Né? Porque a gentileza é um portal que a gente cruza do lado de lá a um mundo bem diferente, bem especial. E bem especial. E aí, Marcos, parabéns, Marcos. O que eu tenho a dizer... Eu daria uns 3 podcasts. Nossa, mas eu queria ficar aqui a noite toda conversando, né, com esse papo agradável, sorriso fácil, o olho, a gente vê os olhos com alegria. Né? Eu sei que não é todos os dias que a gente tá alegre. Não é todos os dias que a gente... Somos humanos. Somos humanos. Não é todos os dias que a gente corta coisa. Não é verdade? Tem dia que a gente olha e fala, meu Deus, eu não quero levantar da cama. Como ele mesmo disse, né? Você pode ser gentil falando não também para as pessoas. Exatamente. E se calando também às vezes. Se reservando, se guardando. Somos humanos. Eu acho que dá tempo de deixar uma mensagem final? Claro. A gente é muito cobrado por conta da gentileza, né? Senhor gentileza, você realmente é um senhor gentileza. Não sou. Eu estou trabalhando para ser. Né? Eu estou trabalhando para ser, para me aproximar disso. Todos nós somos humanos. Eu não sou perfeito. Você também não é perfeito. Eu tenho limitações. Eu tenho restrições, eu tenho dificuldades, eu tenho dores, eu tenho sonhos. Tenho alegria. Eu tenho alegria, lógico que tenho. Eu sorrio, né? Eu amo, sou amado, né? Assim, eu tenho família, sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, mas isso não me torna perfeito. Então, quando eu escolho gentileza para minha vida, eu não estou dizendo para você, olha como eu sou santo, como eu sou perfeito. Não sou. Então, não se cobre, não se culpe, porque nós vamos dar passos em falso. Vai ter aquele dia, professor, que eu vou ser mais ríspido com você. Não significa que você não gosta de mim. Não, eu só sou humano e errei com você. A diferença, é lógico, que por eu acreditar na gentileza e praticar a gentileza, eu vou ter uma consciência diferente dos outros. Professor, me desculpe. Me perdoe. Me perdoe. Né? E não vou fazer novamente. Eu vou me corrigir. Mas eu também sou humano. Eu também grito, eu também berro, eu também choro. Eu também erro. Todos nós. Gentileza é a própria natureza, né? Humana, inclusive. Exatamente, que a gente não pode esquecer. Nunca pode. E aí, Marcos? Tem que terminar, fazer o quê? Né? Porque por mim, eu olho para ele e olha para assim mesmo. Mas vamos para o nosso, antes de você mandar seus contatos, né? Falar um pouco como puder falar com você. Entrar em contato, né? para comprar os livros. Antes de cursos, fazer nosso brinde, a gente sempre faz o brinde. Chegou o momento do ping-pong. Vamos lá? Amor. Eu. Pessoas. Amo. Vida. Tudo. Família. Dedicação. Paz. Possível. E por último, gentileza. Transforma. Parabéns. Olha, lava a alma, né? A gente fica leve. Olha, eu vou falar para você que hoje eu estou mais leve. E agradecido. Também. Porque... começou o dia, né, tão cansado, aí tava, né, tristinho e tal. Putz. Marcos, eu tenho a agradecer muito a você. Eu que agradeço aí pela oportunidade também do estar aqui conosco. Buscar uma pessoa tão especial, né? Quer mandar um grande beijo para quem está nos vendo ali do outro lado, ali no escurinho. Está aqui acompanhando. Né? Te amo. Aê! Por isso que eu falo, né?
Vamos chegar ao nosso brinde, né? Antes eu queria que ele passasse o teu serviço aqui, passa os seus contatos. Os seus cursos dentro do meio e vamos cobrar o seu livro aqui. Vai encher aqui a mesa. Não vamos precisar cobrar que eu vou mandar. Meu site, caso uma empresa, como que eu faço para pedir uma proposta, um orçamento, para palestra, para uma implantação aqui, meu site senhorgentileza.com é www.srgentileza, né, senhor abreviado, srgentileza.com. Não tem o BR, é sem BR, .com. E as redes sociais, né, @srgentileza. Todas as minhas redes sociais é @srgentileza. Boa. Ela acha todos os meus contatos, minha equipe que atende, que responde e-mail, enfim, WhatsApp, o que for. Hoje, o senhor Gentileza, a parte estrutural, enquanto CNPJ, quantas pessoas aí abarca? Olha, somos muitos, né? Quantos gentis? Somos muitos. Depende dos projetos. Então, assim, tem projeto que eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo. Todos trabalham por projeto. Tá. Legal. Né? Todos trabalham por projeto. E todos voluntários também da Pontinha de Luz, né? Isso é indispensável. Impactando quantos milhões? 40 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? Dentro de um país, assim, é óbvio que a nível mundial, mas você tem em consideração que um país tem quantos milhões de habitantes aqui? 210, né? É muita gente. É muita gente. E lembrando, você pediu para lembrar que nós temos falado... A gente fala de gentileza. Você tocou no assunto, né, de uma pessoa entregando as marmitas. Exatamente. A gente apoia um projeto aqui que chama Ajudar Faz Bem, que é uma moradora local, que é uma colega nossa, que tem um projeto muito bacana. E ela não leva só, como você falou, né, a Marmitex, ela leva um kit higiene e principalmente uma palavra, um acalanto, né? Ela ouve demais as pessoas que estão lá, porque elas estão precisando também disso, né? Não só da matar a sua fome, né? Mas a questão do que eles estão, que tem por trás disso. A necessidade é muito maior do que aquela fome que ela vai sanar durante alguns momentos, né? Mas isso é um trabalho bacana. E a gente tem um compromisso com ela de vender 365 camisetas do projeto, né? Além disso, a gente vai captar as imagens de alguns dias, né? Ela tem um próximo projeto agora no final do mês de março, acho que está chegando aí, e a gente vai fazer esse projeto junto com ela, caminhar com ela. Isso faz bem, né? Faz muito bem, fantástico. Né? É fantástico. Faz muito bem. E o nosso brinde, né? Depois agradecer nossos patrocinadores, nossos colaboradores, fazer o nosso brinde. A gentileza. Né? A gentileza. Que a gentileza supere todos os desafios e que o mundo seja mais gentil. Eu creio nisso, professor. Eu creio. Água. E aí, Marcos? Caramba, estou aqui. A gente não consegue finalizar, né? Sabe assim, deu a vontade de terminar, gente. É um programa muito especial, nosso Trocando Ideias, né? Sim. E aí... Vamos passar rapidamente, né? Até porque a gente está num outro clima aqui. Outro clima. É o que a gente fala. Esses apoiadores também, né, estão desde o começo aí amassando o barro, como a gente gosta de falar, né? Que abraçando o projeto. E eu acho que esse é um dos motivos, né? Cada vez que a gente traz um senhor gentileza aqui, a gente está dando cada vez mais força para que vocês possam apoiar o projeto, porque afinal de contas a gente vive num país capitalista, né, e a gente depende de recursos para movimentar todo esse aparato, né, que não é fácil. Vou agradecer o Ecos. Isso, o Ecos Studio, mais uma vez, se você quiser produzir seu conteúdo aqui conosco, nosso WhatsApp 11 9 1972 8716 ou pelo site ecostudio com chos.com.br. Dentro da Unip do Polo Taboão. Isso aí, você quer fazer a sua graduação, sua pós-graduação aqui na Unip, aproveite, tá? Já entra na próxima turma por R$ 99,00 e faça a gentileza, que é muito importante. Todos os dias a gente fazer um pouquinho para a gente poder fazer um mundo melhor. Agradecer rapidamente aqui no HelpCell, né? O nosso amigo Robson, né? E vamos criar um desafio para você, Robson, fazer um desafio aí de gentileza aí. Vamos pensar alguma coisa aí, não é verdade? Para a gente poder... brevemente. Então, você que precisa realmente resolver o seu problema do celular, é na HelpCell. Anote o WhatsApp 937349952. 937349952. O seu celular sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. HelpCell, chama que resolve. E é verdade, né? É isso aí. P4 Negócios Imobiliários, você que quer uma consultoria na hora de adquirir o seu primeiro imóvel, dar um upgrade, aí de repente construir, né? Até no projeto mesmo, né? De repente tem um projeto igual do senhor Gentileza, mas um espaço físico, né? Na hora de comprar aí o seu imóvel, o seu galpão, consulte quem realmente manja do negócio, que é o pessoal da P4 Negócios Imobiliários, através do WhatsApp 11 95743 1375. P4 Negócios Imobiliários, o imóvel certo na hora certa para você.
É isso aí. Vou falar da Adler também através do nosso amigo Alberto, né, que dá uma consultoria completa naquela parte mais burocrática, mais chata da sua empresa, que é a parte de consultoria o contábil, né, onde você tem uma assessoria completa, atendimento personalizado através do WhatsApp 11 3682 4243, ou então você pode acessar o site adlercc.com.br. E vamos falar da Ótica Visão. Grande abraço pro Marcelo, né? Ô Marcelo, ó, se assistir esse episódio, ele vai se identificar muito. Vai se identificar. Ele já faz um trabalho, alguma coisa Exato. de gentileza também, com algumas crianças e tal. Isso é legal. Ótica Visão, né? Veja o mundo com clareza e estilo. Anote aí o WhatsApp deles. 940-87-5858. 940-8758. Ou vá pessoalmente na loja. Lá fala lá que assistiu Trocando Ideias. Viu Marcos Dias, viu Luiz... Senhor Gentileza, com esse sorriso fácil, lindo e bonito, né? E Ótica Visão, mais do que óculos, uma nova perspectiva de visão. Exatamente. Isso aí. E eletrificar, né, para quem está procurando aí a melhor loja, completíssima, na hora de você realmente adquirir o seu material de elétrica, eletrificar, você já sabe, né, está aqui no nosso GC também, vou passar rapidamente o telefone 11 4557 2201, 11 4557 2201, na Elias Yasbeck, 2775B, aqui em Budas Artes. E eu gosto sempre de inovar, né? Vamos fechar dando a mão com um pro outro, Opa. pedindo gentileza pro mundo. Obrigado, senhor Gentileza, gratidão. Luiz, meu xará. É isso aí. Obrigado, Obrigado, Marcos. energia boa. Gente, espero vocês no próximo Trocando Ideias e com pessoas super especiais que nem o senhor Gentileza aqui com a gente, né, Marcos? Trazendo alegria, fazendo bem. A gente pode ser muito melhor, basta a gente acreditar e buscar isso. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí. Fechamos? Fechando.